nossas vidas através desse momento. Hoje a gente vai falar em Lucas 13, se alguém já quiser ir abrindo. Vamos orar para a gente poder iniciar. Pai, toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao Senhor. Jesus, obrigado por esse momento que o Senhor tem reservado para estar conosco. Jesus, obrigada por cada palavra que tem sido liberada. Obrigada por cada semente que o Senhor tem lançado nos nossos corações. Pai, hoje o Senhor traz uma palavra de confronto. Prepara os nossos ouvidos, a terra do nosso coração, nos conduz ao vale de ossos secos, Pai. Jesus traz à nossa memória aquilo que não tem vida, aquilo que está estéril. Espírito Santo de Deus nos conduza, Jesus, para que haja cura, para que haja transformação. Espírito Santo de Deus, nós não queremos sair da mesma forma que nós estamos entrando. Jesus, traga, Deus, força, coragem, Pai, para que nós possamos acessar todos esses lugares que ainda Deus precisa de cuidado, que ainda precisa de zelo. Espírito Santo de Deus, seja o nosso convidado de honra nessa manhã. Pai, nós não queremos fazer por nós mesmos, mas queremos ser conduzidas pelo Senhor. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Mulheres, então vamos lá. Lucas 13, a gente vai ler do 6 ao 9. A parábola da figueira que não produz frutos. Então Jesus contou a seguinte parábola: um homem tinha uma figueira em seu vinhedo e várias vezes procurar frutos nela sem sucesso. Por fim, disse ao jardineiro: esperei 3 anos e não encontrei um figo sequer. Corte a figueira, pois só está ocupando espaço no pomar. O jardineiro respondeu: Senhor, deixe-a mais um ano, e eu cuidarei dela e a adubarei. E se der figos no próximo ano, ótimo. Se não, mande cortá-la. Nós vamos focar hoje no 6. Vou repetir. Então, Jesus contou a seguinte parábola: um homem tinha uma figueira em seu vinhedo e foi várias vezes procurar frutos nela e sem sucesso. Hoje a gente vai falar sobre a comparação que esteriliza. Esse é o título que a pastora deu para o devocional. Então, vamos para a gente poder entender o cenário ali. Era comum naquela época plantar na vinha. A vinha era um lugar de um solo fértil, um terreno, um espaço que era produtivo, que era bem cuidado, que era irrigado, que era fértil. Ou seja, a figueira ela estava num local privilegiado, um local que ela estava totalmente disponível para o crescimento dela. A figueira ela estava plantada, ela estava no lugar certo, no tempo certo, no ambiente certo, acesso a cuidado, mas mesmo assim ela não frutificava. Mesmo estando num espaço privilegiado, mesmo ela recebendo todo o cuidado, todo o zelo, ela não frutificava. E a gente começa a entender que essa figueira somos nós. Nós estamos, às vezes, em lugares privilegiados, nós estamos, né, sendo bem cuidadas, nós estamos num lugar que é frutífero, mas nós não estamos frutificando. Às vezes, nós estamos vivendo sonhos dos quais nós oramos muito. Às vezes, nós estamos num ambiente de trabalho que nós sonhamos, nós gastamos tempo em oração, investimos em conhecimento. Às vezes, hoje você tem uma família, que é um projeto que você sonhou, planejou, desenhou isso tudo. Às vezes você tem um grupo de amizades, você está na igreja, você está no lugar certo, no tempo certo, no ambiente certo, você está tendo acesso a um cuidado, mas você permanece estéril. Igual essa figueira, igual essa parábola que Jesus contou. E às vezes você está num ambiente onde você serve, você é servida, onde você está trabalhando, onde você tem sido visto o cuidado da sua família, está sendo cuidada, e mesmo assim você tem uma sensação de vazio, uma sensação de não conexão com esse lugar, uma sensação de estagnação, uma perda de identidade, uma falta de propósito. E aí a gente começa a entender que frutificar não está só ligado ao ambiente. Essa figueira ela estava num ambiente totalmente propício,
mas existia um ponto-chave, a comparação. Ela era uma figueira e ela se comparava às outras árvores que estavam ali. O ambiente só não favorecia isso. Ela já havia perdido a sua identidade, apesar dela estar recebendo a nutrição não era a ideal para ela, a desejada para que ela tivesse frutificando, existia uma falta de alinhamento interior. E eu coloquei até uma frase: a comparação drena a energia que deveria estar gerando frutos. Toda aquela energia que ela deveria estar canalizando para frutificar, ela estava canalizando para se comparar. Ela todos os dias colocava em pauta aquilo que estava faltando. E o fruto, quando a Bíblia diz sobre fruto, a Bíblia diz sobre um processo de transformação, sobre caráter, sobre aquilo que eu decido obedecer, sobre o meu crescimento. Eu não cresço num lugar que eu estou comparando, eu não dou fruto, não existe um processo de transformação. E a expectativa por fruto, ela é legítima. A parábola diz, né, que o dono ele veio procurar frutos. E quantas vezes, trazendo para uma realidade, a gente planta e a gente vai ali todos os dias para saber, né? Já apareceu um raminho? Já cresceu? Que hora que é o fruto? E, e me trouxe a memória, quando eu fiquei grávida da Antonella mais o Bernardo, meu avô plantou uma árvore frutífera. Se eu não me engano, era uma que era mexerica. Eu não lembro mais. E aí eu lembro que ele comparava o meu processo de gestação com o processo dessa árvore. E eu lembro que a Antonella mais o Bernardo já estavam maiorzinhos, acho que eles já estavam com quase 5 anos, quando essa árvore deu o primeiro fruto. E ele fez uma carta, ele registrou para os meninos que o processo da árvore tinha sido igual ao processo da minha gestação. Então, assim, a expectativa do fruto, da gente consumir aquilo, é grande. Então, é a mesma forma o Senhor olhando para nós. Ele olha para nós esperando os nossos frutos, aquilo que a gente vai oferecer, aquilo que a gente vai trazer, porque foi gasto toda energia, foi dedicação. E isso mostra algo importante, né? É Deus esperando o nosso crescimento, o nosso avanço. E ele não nos chama para um processo de perfeição, ele não nos chama para um processo de performance, ele nos chama para frutificar. É simples. É que a gente possa dar frutos de amor, frutos de paz, de obediência, de maturidade, de crescimento, frutos de influência, porque o nosso crescimento não é para nós, né? Quando o meu avô plantou essa árvore, os frutos não eram para ele. Ele queria que a Antonella Bernardo consumisse aquilo e que isso fosse passado de geração em geração, era um legado. Então, quando o Senhor ele olha para nós, que ele espera frutos, não é para que a gente coma os nossos frutos, mas para que a gente possa ser influência nos lugares nos quais ele tem nos colocado, nos lugares que ele tem nos chamado. E a comparação impede tudo isso. A comparação nos rouba desse lugar. A comparação, ela rouba o nosso foco, ela rouba a nossa alegria, a nossa celebração, e ela acaba gerando em nós um processo de inveja, de inferioridade. E aí a gente começa a investir energia em ser outra coisa, em ser outra pessoa, em ter outras habilidades, outros conhecimentos. E aí eu abro um parênteses aqui. O Senhor, ele nos criou, cada uma com uma característica que é ímpar. A sua identidade, ela está ligada, né, com o seu temperamento, com a sua personalidade. Você tem características que são únicas. E aí, quando a gente entra nesse lugar de comparação, é como se eu anulasse tudo aquilo que o Senhor colocou em mim e quisesse viver aquilo que ele colocou no outro. Teve um movimento, e eu celebro muito esse movimento, porque de alguma forma nós mulheres, nós somos esticadas, nós tivemos, né, o nosso olhar refinado para isso, voltar para dentro das nossas casas, né, olhar para o nosso processo de ser filha, esposa, mãe, profissional, mas quantas mulheres, elas não têm a habilidade de cozinhar? Quantas mulheres não têm a habilidade de cuidar de uma casa?
E por diversas vezes o Senhor não nos chamou para esse lugar para uma comparação. Ah, porque a minha amiga, ela faz cada comida que é extraordinária e eu não consigo. Amém, você não consegue, você faz o seu máximo, mas o Senhor colocou habilidades, conhecimento, traços de personalidade em você, às vezes de ser uma, uma, uma dona de empresa, uma pessoa que vai investir em outras mulheres, você vai gerar isso fora da sua casa, dentro da sua casa, às vezes você faz isso com muita dedicação, com muito esforço, mas não se perca nesse lugar. Quantas vezes a gente vê que o homem, ele não tem essa habilidade de gerenciar as finanças de uma casa, e às vezes essa habilidade está com uma mulher, e aí às vezes essa troca de papéis, essa cobrança, essa comparação, porque existe homens que estão gerenciando, fazendo planilhas e sabendo administrar o dinheiro, e na verdade quem tem essa habilidade é você, mulher. E no processo de comparação com uma casa ao lado, com uma família ao lado, vocês têm se perdido. E amém se o Senhor colocou isso nas suas mãos, é para que o casal trabalhe junto, para que a casa ela seja levantada pelo casal, então que vocês possam sentar juntos, habilidades juntos, conhecimento ali juntos, e se ele não consegue fluir da mesma forma que você flui, aproveita aquilo que ele tem. Às vezes é ele que tem habilidades com a cozinha, que tem habilidades em trazer para perto a família à mesa, mas não entre num processo de comparação. O Senhor, ele colocou algo único nas nossas mãos. E aí eu disse, né, a comparação, ela rouba o nosso foco, ela rouba a nossa alegria, e ela começa a gerar um processo de gastar tempo, gastar energia com coisas das quais o Senhor não te chamou. É tentar cultivar raízes de uma outra árvore, é tentar cultivar frutos de uma outra árvore. E será que essa figueira daria o fruto que ela esperava? O Senhor trouxe, né, figos para ela, mas ela queria gerar um outro fruto. E a esterilidade, ela não é só falta mesmo do fruto, mas é um desalinhamento interior. É uma incapacidade de olhar para si e gerar aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. A planta ela pode ser saudável, ela pode estar no ambiente do qual ela foi plantada ali, cuidada, regada, é um terreno fértil, mas se existe um desalinhamento interno, o fruto não vem. E o solo, ele não nutre aquilo que ela está precisando, ela não frutifica. Se eu sou uma árvore que eu preciso de mais atenção, de mais cuidado, de palavras de afirmação, e eu recebo presentes, o meu solo, ele não nutre aquilo que eu preciso. O meu ambiente não nutre aquilo que eu preciso. E por diversas vezes, ser saudável não é só em si, não é necessário somente. É preciso a gente avaliar o nosso ambiente. E aí a gente começa a pensar quais ambientes eu estou inserida. Esses ambientes, eles são propícios para me poder gerar frutos ou eu gero comparações. Às vezes a gente é incluído em ambientes nos quais isso instiga dentro de nós a comparação. Eu começo a olhar para o próximo e começo a olhar como se isso fosse uma produção em massa. Todo mundo precisa fazer assim, todo mundo precisa ser assim, isso é uma característica de todas nós e eu não posso ser diferente. E aí esse ambiente gera uns gatilhos dos quais eu cesso muito rápido. E aí eu começo a entender que algumas relações, elas não me fortalecem, elas me enfraquecem, elas me fazem caminhar para um caminho dolorido, onde eu começo a perder a minha identidade, eu começo a não olhar para mim, não entender quem eu sou, não entender os meus temperamentos, a minha personalidade, as minhas habilidades, aquilo que o Senhor colocou em mim. E eu começo a viver um excesso de pressão. Porque se eu fluo naquilo que o Senhor colocou em mim, é simples. Mas se eu começo a olhar um padrão que é muito fora da minha realidade, eu começo a carregar um excesso de pressão.
E esse excesso de pressão, ele vai me matando aos poucos, ele vai trazendo um processo de esterilidade. E eu vou vivendo expectativas que já não são as minhas mais, mas que são a da minha amiga ao lado, a da minha próxima ali que está caminhando perto. E eu começo a correr atrás de padrões que não são mais para mim. São padrões sociais que me matam nesse lugar. E aí eu anotei uma frase: a figueira ela já não produz, a figueira ela não produz uva. Ela não foi criada para isso. A identidade dela não é essa. E quando eu tento produzir um fruto que não é meu, mas que é de outra mulher, eu interrompo aquilo que o Senhor colocou como fruto para mim. Eu coloco a comparação como algo prioridade, ela é frequente, e aí a minha mente ela começa a me conduzir para um lugar que não é para mim. A minha mente ela começa a criar padrões todos os dias de que eu preciso chegar nesse lugar, de que existe algo para que não está disponível para mim e isso eu preciso triplicar o meu esforço, a minha energia. Os meus olhos eles começam a olhar para aquilo que está faltando. E começa a ser gerado dentro de mim um sentimento de inferioridade, um sentimento de frustração. E quantas vezes nós encontramos mulheres que estão frustradas com a sua família, mesmo que ela tenha uma família aos nossos olhos linda, mulheres que estão frustradas com o seu ambiente de trabalho, mulheres que estão frustradas com o seu corpo, mulheres que estão frustradas com o padrão que ela vive. E aí, será mesmo que essas são esse é o lugar que o Senhor nos chamou para ser? Eu coloquei 3 perguntas para a gente poder refletir no dia de hoje. Em que área eu estou me comparando? Nós estamos sempre nos comparando, mas que você possa hoje ter a consciência de qual área você se compara. Segundo, eu estou tentando produzir frutos que não são meus. O Senhor colocou um fruto nas suas mãos. Na plantação sua vai dar um fruto. E se não for figo, esse fruto não é seu. Terceiro, eu estou valorizando o que Deus plantou em mim. O Senhor plantou algo em nós. E será que você tem olhado para aquilo que o Senhor plantou em você? Ou você está olhando para aquilo que o Senhor plantou ao lado e você está desejando ter isso também? E como a gente pode identificar tudo isso? Um padrão de comparação, ele não surge do nada. Ele tem, sim, ativado por algum contexto que você viveu, que você está vivendo. Então, identificar esse processo de comparação é necessário. Primeiro, eu preciso identificar quais são os gatilhos que acionam esse processo de comparação. Às vezes é uma amiga específica, ou uma colega, ou uma pessoa no grupo. Às vezes é um determinado assunto, às vezes é um padrão do qual a sua família veio, trazendo de geração em geração e que chegou em você, esse padrão não vai à frente. Às vezes a sua família é de mulheres que, que são habilidosas com costurar, vamos falar isso. A Antonella tem essa habilidade, eu fico olhando para ela e pensando, meu Deus, a menina veio de onde, né? E a família tem essa habilidade, mas isso não passou em mim. E aí, quando eu olho para ela, ela querendo ter e querendo fazer, e aí aquilo me deixa assim, vai fazer outra coisa, filha. Às vezes, né? Vai mexer com outra coisa, vai brincar, deixa esse negócio, porque põe linha na agulha, tira linha, mede num tamanho, não tá, a cor não é igual à linha anterior. Então, às vezes, se eu olhasse e falasse assim, meu Deus, todo mundo costurou. Por que que eu não aprendi a costurar? Por que que eu não tive habilidade? Por que que eu não dediquei? Por que que eu não gastei tempo com isso? E aí, hoje, tantas mulheres fazem trabalhos manuais incríveis, e aí eu tenho dentro da minha casa um exemplo, mas não flui isso de mim. E se eu entro nesse padrão, isso é um gatilho gigantesco, eu já começo a gerar em mim algo que não é meu. Eu não entendo que esse fruto não é meu. Outra, as redes sociais. As redes sociais hoje é um gatilho gigantesco para comparação. E a gente gasta tempo, a gente gasta energia e às vezes a gente conta uma mentira mesmo pra gente, do tipo, eu venho pra cá para me distrair, eu venho pra cá para me descansar. Isso daqui não tem o meu coração, isso daqui não preenche a minha alma, mas por diversas vezes nós estamos ali
seguindo pessoas das quais não acrescenta naquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. E aí eu anotei uma frase: Deus não te plantou para competir com outras árvores, Ele te plantou para frutificar, segundo quem você é. Então, o Senhor não te colocou em lugares para competição. Se você chegou num lugar e esse gatilho foi acionado, que você tome consciência dele e que você troque uma comparação por uma gratidão intencional. Que você consiga trazer à memória 3 coisas que o Senhor já fez na sua vida, 3 coisas que o Senhor plantou na sua vida, e que você possa focar o quanto isso é extraordinário, o quanto isso é direto do céu para a sua vida. Segundo, né, trocar essa comparação pela gratidão. E terceiro, perceber a falta de identidade, que é o ponto-chave dessa palavra. Por diversas vezes, a falta de identidade, ela não é realmente percebida. Eu não tenho consciência de que isso acontece, mas a falta de identidade, ela se apresenta com diversos sintomas. Primeiro, é a necessidade de validação. Se você caminha sempre por lugares aonde você precisa ser validada, aonde o que você fez precisa ser falado, celebrado, pontuado, e isso enche aquilo que você tem, você está num lugar onde você precisa constantemente de ser validada, de ser vista. Aquilo que você faz não está fluindo naturalmente, você fica com expectativas do outro. Você precisa aprovação o tempo todo. Você não tem uma segurança de fazer e fazer do seu jeito. Às vezes não é o que o outro quer, às vezes não é o que agrada o outro, mas é aquilo que você faz e que você se sinta aprovada por você mesma. É um medo de desagradar. É aquele pensamento que fica latente. Será que vai gostar? Será que vão, né, ver que foi desse jeito? Será que vai agradar? Será que vai combinar com o lugar, com as pessoas, com o ambiente? Será que está tudo bem? Eu preciso perguntar para alguém, eu preciso questionar alguém, eu preciso que isso saia daqui de dentro e torne externo. E aí é o medo de desagradar, o medo de não estar encaixando nesse lugar. É uma sensação de desalinhamento. Você está sempre desalinhada. As pessoas estão alinhadas, mas você está desalinhada. E essa falta de identidade, ela acaba sendo medido o seu valor não por você mesmo, mas pelas opiniões externas. Eu falo, você está sempre na prateleira, esperando alguém te comprar, alguém te levar, alguém cuidar de você. E aí essa falta de identidade traz uma dificuldade de tomar decisões, uma dificuldade de escolher, uma dificuldade de se colocar nesse lugar, porque você não sabe quem você é, você não sabe o seu valor, você não sabe o que você acredita, você não sabe o que Deus colocou nas suas mãos e você acaba entrando num processo de não saber mesmo quem você é e qual é a sua identidade. E a comparação nasce quando nós esquecemos de quem nós somos. É como se uma coisa levasse a outra. Essa árvore não dá fruta, ela é estéril, ela não dá estéril porque ela se compara porque ela não sabe quem ela é. E nós só conseguimos acessar esse lugar quando nós conseguimos gastar tempo com o Senhor, nós conseguimos nos encontrar nele, nós conseguimos ter a nossa identidade restaurada quando a gente não precisa mais competir, mas que a gente olha e diz, o Senhor colocou tudo isso nas minhas mãos. Eu aceito os dons que ele colocou em mim. Talvez o dom não é aquele que eu esperava, não é aquele que eu almejo, aquele que eu desejo, mas aquilo que ele colocou em mim, porque esse é necessário para o fruto que eu vou gerar. Às vezes eu preciso entender a minha estação, entender o ritmo que eu estou, e eu preciso revisitar todos os dias aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou filha, eu sou amada, eu sou escolhida, e Deus só vai entender, a gente só vai entender que Deus colocou tudo isso quando a gente tem intimidade com Ele, com o nosso Pai, com o nosso Criador.
E a graça, né, ela concede tempo. O Senhor, no final da parábola, diz, né, me dá um tempo, o agricultor diz, me dá um tempo. Então, o Senhor, ele tem esse tempo. Hoje a gente pode entender que nós podemos denunciar tudo isso, arrepender e fazer novamente, porque o Senhor, ele não desiste da gente rápido. Ele trabalha no nosso solo, ele trabalha nas nossas raízes, ele cria condições para que a gente possa frutificar. E Deus não está pronto para nos cortar, ele está pronto para tratar tudo isso. Então, que nós possamos entender a nossa esterilidade e permitir ser tratadas de tudo isso. Amém? Eu vou deixar aberto se alguém quiser falar alguma coisa. Amém. Então, vamos orar para a gente poder finalizar. Paizinho, obrigada, Jesus, por essa palavra. Obrigada, Senhor, por trazer à tona, Jesus, aquilo que é estéril nas nossas vidas. Pai, que todo o processo de comparação, que todo esquecimento, ó Deus, da nossa identidade, daquilo que nós fomos criadas para ser. Pai, que o Senhor venha trazer à nossa memória, Deus, aquilo que nos dá esperança, que nós somos filhas, amadas, escolhidas. Pai, em nome de Jesus, traga à nossa memória aquilo que precisa, Deus, ser tratado. Jesus, aquilo que tem gerado comparação, aquilo que tem gerado, Deus, desgaste emocional. Pai, aquilo que tem, ó Deus, trago desalinhamento interno. Espírito Santo de Deus, que o Senhor tenha liberdade, Deus, de tratar, de alinhar, de gerar, ó Deus, expectativas no Senhor. Espírito Santo de Deus, nós colocamos à disposição, nós queremos, ó Deus, ser tratadas, nós queremos frutificar nos ambientes que o Senhor colocou. Espírito Santo de Deus, nos fortalece na caminhada, Jesus. Nós entregamos o nosso dia na tua presença, nós queremos, ó Deus, que grandes coisas o Senhor fará, e nós queremos estar disponíveis para esse processo de transformação. Em nome de Jesus, amém e amém.